Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje nós estaremos falando a respeito da Reforma Protestante e a Igreja Brasileira. Hoje é 31 de outubro de 2025, dia da Reforma Protestante, que ocorreu em 31 de outubro de 1517, fazendo, portanto, 508 anos. Esse movimento foi liderado por Martinho Lutero, que era um monge da Igreja Católica, por estar inconformado com os procedimentos errôneos que a cúpula da igreja cometia. Assim, ele criou a famosa 95 Teses para a correção da conduta da cúpula da igreja. As 5 solas da Reforma Protestante são os pilares teológicos que surgiram no século XVI, para confrontar os desvios da Igreja Católica à época. Atualmente, tanto observadores leigos como os teólogos apontam que parte do evangelho brasileiro, especialmente o neopentecostalismo, tem se distanciado desses princípios, caindo em práticas e doutrinas que a própria reforma buscou naquela época corrigir. Hoje, as igrejas brasileiras elas estão carentes de passar, na verdade, por uma reforma protestante para que possamos estar em sintonia com o que diz as Escrituras Sagradas. Diante disso, nós vamos ver hoje as 5 solas e as igrejas evangélicas no Brasil. Primeira sola, sola Escritura. Somente a Escritura é o princípio original. A Bíblia é a única fonte, irmãos, de revelação divina e a única autoridade final para a fé e prática cristã. Nenhuma tradição, concílio ou líder está acima das Escrituras Sagradas. O distanciamento bíblico. Em muitas igrejas, a autoridade da Bíblia tem sido suplantada, superada pela revelação de muitos líderes carismáticos, pela experiência emocional ou por interpretações convenientes para a agenda da igreja. Mensagens baseadas em autoajuda, teologia da prosperidade e promessas materiais se tornaram mais comum que a exposição do texto bíblico. A segunda sola, sola fide, ou seja, somente a fé. O princípio original de sola fide, somente a fé, é a justificação do pecador diante de Deus ocorre somente pela fé em Jesus Cristo, não por intermédio ou obras humanas. As boas obras são resultado e não a causa da salvação. O distanciamento bíblico, muitas igrejas, na verdade, promovem uma teologia que mistura fé e obras, incentivando os fiéis a comprar bênçãos, cura ou prosperidade por meio de contribuição financeiras, sacrifícios. Essas práticas desvirtuam a gratuidade da salvação pela fé em Cristo Jesus, incentivando uma fé transacional que se assemelha à venda de indulgência, conforme foi a época combatida por Martinho Lutero. Terceira sola, sola gratia. O princípio original, a salvação, é um dom imerecido de Deus, concedido pela sua graça e não um direito adquirido por esforço humano. Qual o distanciamento bíblico? O evangelho da prosperidade, bastante presente no Brasil, inverte esse princípio, fazendo o fiel acreditar que ele precisa merecer as bênçãos de Deus por meio de ofertas, dízimos e jejuns com propósitos materialistas. A soberania da graça de Deus é substituída pela ideia de que o indivíduo controla a sua própria bênção. A quarta sola, solos Christus, somente Cristo, irmãos. O princípio original é Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem e o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvador ou intercessor ou outro caminho para Deus.
O distanciamento bíblico, apesar de reconhecerem a centralidade de Cristo, algumas igrejas acabam dando mais destaque à figura do líder religioso, do pastor, do apóstolo, do bispo, que se torna um ungido quase infalível ao poder, de objetos ungidos, correntes e rituais que se desviam da simplicidade do evangelho. A autoridade de Cristo é muitas vezes eclipsada, ou seja, escondida pelo poder da liderança humana que se coloca acima disso. E a quinta sola é soli Deo gloria, ou seja, somente a Deus. Glória somente a Deus. O princípio original, toda adoração, louvor e honra pertencem somente a Deus, o autor da salvação. O propósito final da vida cristã é glorificar a Deus. O distanciamento bíblico, o culto em muitas igrejas se tornou um espetáculo focado com emoções e com necessidades humanas, com pouca ênfase na transcendência e na santidade de Deus. A pregação frequentemente centraliza o eu, prometendo sucesso, felicidade e prosperidade. O culto, na verdade, está atualmente antropocêntrico, para o indivíduo que, em vez de exaltar a majestade e a glória de Deus, as campanhas que são feitas nas igrejas visam servir à agenda da igreja, não a glória de Deus. Portanto, irmãos, toda a sorte de bênção que o homem merece decorre das bênçãos, da campanha que é feita, mas não que vai ser atribuída à glória de Deus. Então, irmãos, você que está assistindo este vídeo no dia de hoje, 31 de outubro, no dia da Reforma Protestante, observe que as nossas igrejas estão necessitando, porque nós estamos vendo barbaridades acontecendo dentro das igrejas, cultos que, na verdade, Deus está em segundo plano e o primeiro plano é o homem. Portanto, aproveite a oportunidade, compartilhe esse vídeo no dia de hoje, Hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, e nós estamos, na verdade, precisando passar por uma reforma, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar aos princípios bíblicos, precisamos voltar a essas 5 sola, a essas 5 sola que nós acabamos de ouvir aqui. É a sola de solamente, só a palavra, Então, que nós possamos, assim, compartilhar esse vídeo, deixe o seu like, reforce este trabalho, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que a igreja tome conhecimento dessa situação que nós estamos enfrentando no dia de hoje. Então, nós vimos que é sola escritura, não é verdade? Sola fide, que é só a fé, sola gratia, somente a graça. Nós vimos também que solos Christus, somente Cristo, e também vimos que soli Deo gloria, glória somente a Deus, tá bom? Forte abraço, continue com Deus e até a próxima oportunidade no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Amém.